Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Caroline Bauer, eu sou professora do Departamento de História da URGS e vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da articulação entre conceitos, teoria e metodologia no projeto de pesquisa. Essa articulação vai ser demonstrada para vocês a partir de um exemplo de pesquisa da minha trajetória acadêmica, quando eu estava no final da graduação, fazendo meu trabalho de conclusão de curso e submetendo ele à seleção do mestrado. Também, a partir do meu exemplo, eu posso conversar com vocês como que se deu o processo de transformação de um interesse de pesquisa de um determinado evento que eu fiquei sabendo da sua existência e como que eu o converti em uma pergunta, uma problemática para ser, então, investigada a partir de determinados preceitos da história. Essa tela que vocês estão vendo, onde está escrito aprender a pesquisar, traz um pouco, então, dessa experiência, de uma experiência de um aprendizado de conversão de um determinado tema que me interessava, de um determinado evento que suscitou minha curiosidade, em um objeto de pesquisa, em algo para ser investigado historicamente, certo? É aprendizado também, no sentido de que, às vezes, nas primeiras tentativas que nós fazemos de elaborar um projeto de pesquisa, de delimitar um objeto, de aprofundar um determinado tema, não dá muito certo, ou a gente não fica totalmente convencido sobre isso, porque se trata de um aprimoramento do nosso olhar para fazer essa conversão dos nossos interesses pessoais, dos nossos interesses acadêmicos, dentro de uma proposta de pesquisa, certo? E a gente só adquire esse aprendizado tentando. Então, compartilhando um pouco a minha experiência de pesquisa com vocês, eu pretendo complementar o que já vem sendo trabalhado por outros colegas, principalmente pela Mara, que nesse tópico está trabalhando com vocês sobre metodologia e teoria no projeto de pesquisa, ok? Bem, vamos lá então. Quando eu estava no final da graduação, eu gostava muito enfim, me interessava muito pela temática da ditadura civil-militar brasileira, mas era um interesse difuso. Eu lia a respeito do tema, enfim, ia em eventos, em palestras, via filmes sobre eles e imaginava que eu gostaria de pesquisar esse período da história brasileira. Mas não tinha nenhum interesse específico sobre uma determinada realidade, sobre um recorte geográfico, trabalhar no Rio Grande do Sul, ou trabalhar um determinado período da ditadura, ou trabalhar determinado evento, enfim, não tinha nada disso. Até que um dia, como para muitos pesquisadores e para muitos pesquisadores acontece, vocês não estavam pensando a respeito da pesquisa, eu estava assistindo um jornal pela TV e vi uma notícia, apareceu nesse jornal uma notícia a respeito do pagamento da indenização a uma senhora, Elizabeth Chalup Soares, que recebeu essa indenização, então, em função da morte de seu companheiro, que ocorreu durante a ditadura, mas especificamente no ano de 1966, aqui em Porto Alegre, por ocasião de uma ação repressiva do DOPS, do Rio Grande do Sul, o Departamento de Ordem Política e Social, que era a polícia política que funcionava no âmbito estatal durante a ditadura, e que, então, o companheiro dessa senhora, o Manuel Raimundo Soares, havia sido morto durante uma sessão de tortura, numa prática de tortura chamada afogamento, que ocorreu no Rio Jacuí. E esse crime ficou conhecido à época e anos depois como crime das mãos amarradas. E eu achei muito, enfim, aquilo despertou muito a minha curiosidade, aquilo me chamou muita atenção, porque eu costumava ler muito sobre a ditadura a respeito de determinados acontecimentos concentrados no eixo Rio-São Paulo. E ainda que por eventos, ouvir testemunhos de sobreviventes ou de familiares de mortos desaparecidos políticos, eu soubesse que tinha havido ditadura no Rio Grande do Sul, eu nunca tinha entrado em contato com uma temática mais direta de um determinado acontecimento como esse, e pensei que esse poderia se transformar, então, num primeiro objeto de pesquisa para o meu trabalho de conclusão de curso, chamado Crime das Mãos Amarradas. Só que a época, que era o início dos anos 2000, as possibilidades de pesquisa pela internet ainda eram muito restritas. Nós havíamos muito poucos fundos disponíveis na internet, digitalizados, revistas com acervos online, enfim, nada disso acontecia. Então, um grande espaço de pesquisa mesmo era a biblioteca. Então, fui para a biblioteca da URGS e comecei a buscar dissertações nas revistas impressas,
em livros, referências que me dessem algumas pistas sobre o que havia sido o crime das mãos amarradas e de que forma que eu poderia abordá-lo, diferentemente do que já havia sido pesquisado, então, até aquele momento. E buscando, então, informações, eu consegui levantar alguns dados a respeito de quando que tinha acontecido o crime, quem eram os envolvidos, o que era o DOPS, que sigla era essa, e a partir desses dados consegui, então, delimitar algumas informações para correr atrás de outras que me ajudassem, então, a constituir meu projeto de pesquisa. Então, a principal delas era ir para as fontes primárias para ver o que elas poderiam me ajudar a constituir, então, essa investigação. E com a data do crime, com a data da descoberta do corpo, e, enfim, as investigações que se suscitaram nos dias subsequentes, eu consegui até o acervo da Zero Hora, né, o arquivo da Zero Hora, pedir os jornais daqueles dias e, então, realizar uma pesquisa nessas primeiras fontes primárias que eu trabalhei, que foram as fontes dos jornais, que foram as fontes jornalísticas, da mídia impressa. Daí depois, a partir de outros dados colhidos nos jornais, eu soube que houve uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, e aí eu fui até a Assembleia Legislativa e pesquisei no texto dessa CPI. Houve relatórios do Ministério Público do Rio Grande do Sul, então também pesquisei dentro desses arquivos para constituir, então, todo o corpus documental da minha pesquisa e problematizar esse crime. Porque uma pesquisa, ela não é apenas a narrativa de um determinado acontecimento, não é apenas uma questão descritiva, ela tem uma análise. E a análise da minha pesquisa, ela precisava contemplar a atuação repressiva desse órgão no Rio Grande do Sul. Afinal de contas, ele havia sido responsável pelo assassinato do Manuel Raimundo Soares e o crime das mãos amarradas. Então, eu precisava entender esse mecanismo de funcionamento e entender o que aconteceu com o Manuel Raimundo Soares também. E essa, então, era a minha pesquisa, e para entender o funcionamento desse órgão, então, da polícia política, para entender a repressão da ditadura e para entender o crime das mãos amarradas, eu precisava de outras leituras que não trouxessem elementos fáticos, que não trouxessem os eventos propriamente dito, mas que trouxessem análises sobre o que era a ditadura, o que era a repressão da ditadura e o que foi especificamente o que aconteceu com o Manuel Raimundo Soares, que naquela época existe muito pouca informação. Então, o meu trabalho ele foi tateando um pouco a partir de outras pesquisas que já haviam sido realizadas sobre a ditadura. Para entender, então, o que foi a ditadura, para entender a repressão da ditadura, precisei buscar algumas referências teóricas, para me dizer o que é um regime ditatorial, para entender um pouco o mecanismo de funcionamento da política a partir da repressão, para entender um pouco quais são as funções de polícia política que a polícia civil se reveste durante a ditadura, e para tudo isso eu precisava, então, de reflexões teóricas já desenvolvidas por outros autores que já haviam trabalhado com a ditadura, que já haviam trabalhado com a repressão, que já haviam trabalhado com a noção de política para tentar entender o DOPS do Rio Grande do Sul. Entre 64, quando começa a ditadura, até 66, quando ocorre o crime das mãos amarradas. Então, a partir um pouco daquilo que eu fui aprendendo sobre a teoria, o que eu posso falar para vocês? O que um referencial... Primeiro, vamos partir do que um referencial teórico não é. Ele não é uma receita de bolo. Ou seja, vocês não vão encontrar nenhum referencial teórico pronto e acabado para o trabalho de vocês, do qual vocês vão copiar ipsis literis daquilo que está em um determinado livro, onde vocês encontram um determinado conceito que vai servir para vocês. O referencial teórico, ele implica uma articulação de determinados conceitos, ou determinada forma de abordagem, determinada forma de visão da realidade, determinado filtro para a realidade, com o objeto de pesquisa de vocês. Então, muitas vezes, hoje em dia, eu recebo alunas e alunos que chegam para mim dizendo: professora, eu já tenho o tema do meu projeto, já tenho a justificativa, já tenho a problemática, mas ainda não tenho os referenciais teóricos. E aí eu paro para pensar e pergunto assim: mas como é que tu chegou no tema de pesquisa, na justificativa e do problema, sem parar para pensar como que tu chegou até isso? Porque tu só vai chegar até uma determinada problemática, tu só vai conseguir olhar para determinado dado da realidade, entender aquilo como uma problemática com determinados filtros.
entendendo que, por exemplo, no meu caso, lá do caso das mãos amarradas, havia uma atuação repressiva da ditadura que chegou naquele crime. E isso que é importante entender. Então, eu tinha uma noção do que era repressão, pode ser que eu não estivesse mobilizando conceitos e nem autores naquele momento, mas eu tinha uma noção do que era a ditadura e a sua atuação repressiva, eu tinha uma ideia de quais órgãos estavam envolvidos dentro daquela atuação, e eu precisava, então, parar e desnaturalizar esse olhar que eu estava tendo ao meu objeto de pesquisa e começar, então, a trabalhar, a pensar que autores vão me ajudar a pensar sobre isso, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês uma definição bem provisória que vai ajudar vocês, espero que ajude vocês na elaboração, então, do projeto e na escolha dos referenciais teóricos de vocês. A teoria é um conjunto articulado de conceitos que expressa uma visão geral da estrutura e do funcionamento da realidade ou de algumas de suas partes. Assim, na pesquisa, a teoria serve como um mapa preliminar a partir do qual o pesquisador interroga a porção de realidade que deseja investigar. Ou seja, que recortes da realidade vocês vão fazer para elaborar o projeto de pesquisa de vocês? Vai ser um recorte que evidencia mais componentes de classes, componentes econômicos, estruturas políticas, dimensões culturais, questões de gênero, questões étnicas etárias ou geracionais, enfim, que tipo de realidade vocês estão enxergando, ou de que forma vocês estão enxergando essa realidade que vocês pretendem pesquisar? A resposta a essa pergunta, de que forma eu estou enxergando a realidade, ela vai ajudar a evidenciar a vocês quais são os referenciais teóricos que vocês precisam mobilizar para o projeto de pesquisa. Um referencial teórico, ele também não é um dicionário de definições, ou seja, vocês vão precisar explicitar os conceitos que vocês trabalharão no projeto, ok? Isso sem dúvida. Mas o referencial teórico não é dizer, eu entendo por ditadura isso, 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 eu entendo por repressão aquilo, 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 eu entendo por polícia política isso, isso, isso. Não é somente isso, isso é importante, porque é importante a gente fazer referências aos autores que a gente está trabalhando e o que eles entendem sobre determinados conceitos, mas nunca se esqueçam que isso precisa ser articulado com o que vocês estão trabalhando. Porque eu não poderia pegar uma definição tão somente genérica do que é a polícia, sem pensar a especificidade de uma polícia no Rio Grande do Sul, durante a época da ditadura, que praticou um determinado crime, que foi o crime das mãos amarradas. Então, toda a definição, todos os autores que trabalham com uma noção de polícia, e mais especificamente de polícia política, eu precisava articular junto com o meu objeto de pesquisa para dar entendimento para ele. Então, vamos mais uma vez uma definição de referencial teórico. A reflexão teórica depende de muitas, no limite de infinitas leituras continuadas, amadurecidas ao longo de um processo lento e permanente. Não existe um livro ou artigo que ofereça a teoria ou o marco teórico. Até porque cada pesquisa tem que estabelecer seus próprios referenciais que dependem do diálogo entre os conceitos e um recorte empírico em específico. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, da necessidade da articulação entre essa parte mais abstrata da pesquisa, que são os conceitos, que são essas reflexões teóricas, junto com a parte empírica, junto com o trabalho com as fontes, que a gente vai ver mais adiante aqui no nosso curso, tá? Outra coisa que esse trecho nos traz e que ele é muito importante é a ideia da necessidade da leitura, ok? Não vai ser através de um artigo ou de um livro específico que vocês vão chegar numa constituição de um corpus teórico. Vai ser a partir da leitura, de muita reflexão, que vocês vão poder chegar num momento satisfatório da teoria e da metodologia de vocês. É claro que as disciplinas que vocês forem cursar ao longo do mestrado vão ajudar vocês na constituição, no aprimoramento desse corpus teórico, ok? Vocês não precisam chegar com tudo isso pronto na seleção, mas quanto mais aprimorado isso estiver, para aquele momento da seleção, melhor. Sempre pensando na ideia de um acúmulo de conhecimento que vai ocorrendo ao longo de toda a nossa vida, certo? Então,
Partindo dessa ideia da articulação entre a teoria, os conceitos e o objeto, vamos ver como é que isso funciona. Mesmo existindo grandes sistemas teóricos que servem de referencial inicial, cada objeto concreto, cada campo demarcado pela curiosidade do historiador, vai exigir um novo diálogo entre esse campo genérico no sentido de redefinir ou criar categorias adequadas para a análise daquele campo específico. É bem comum nós vermos algumas alunas e alguns alunos colocando como referencial teórico determinados campos da história da historiografia, dizendo, por exemplo, a minha pesquisa é uma pesquisa de história política, ou a minha pesquisa é uma pesquisa de história cultural. Nós entendemos o que isso quer dizer no sentido de situar a pesquisa dentro de determinado campo da historiografia, dentro da própria história da historiografia. Mas isso não é suficiente, porque dentro da história política existem muitas possibilidades de análise, assim como dentro da história cultural, dentro da teoria de gênero, dentro da teoria da historiografia. Enfim, são múltiplas possibilidades, e não é suficiente, então, só colocar a sua pesquisa dentro da história da historiografia. É preciso a gente dizer quais conceitos a gente está mobilizando, quais conceitos a gente está utilizando, a partir de quais autores e qual a articulação de como que a gente está vendo isso dialogando com o nosso objeto de pesquisa. Então, o marco teórico, ou as referências teóricas, ou ainda a teoria da pesquisa, ele é um ponto de partida, de delimitação, mas ele não pode ser entendido como uma camisa de força. Ele explicita algumas tendências teóricas de análise do tema. E por que a gente está dizendo aqui para vocês que ele não pode ser visto como uma camisa de força? Porque nós não podemos partir tão somente da abstração, tentando ver essa abstração na realidade a partir das fontes primárias. Ou seja, a gente não tem que encaixar os conceitos dentro da realidade. Essa articulação entre a teoria e o objeto de pesquisa se dá de forma dialética. A gente vai fazendo uma conversa entre essas duas formas, de modo que não fique uma coisa mecanicista de nós colocarmos os conceitos imediatamente na realidade, mas nós utilizemos eles para ver as nossas fontes, que nós mobilizemos esses conceitos, esses referenciais como filtros, como lentes, para nós podermos enxergar determinadas coisas que estão ali nas fontes e que talvez só numa leitura, assim, numa primeira leitura, num primeiro contato com essas fontes, a gente não tenha acesso a isso. Ok? Então, uma terceira coisa que o referencial teórico definitivamente não é demonstração de filiação, como eu estava falando antes. Meu trabalho é um trabalho da nova história, meu trabalho é um trabalho da história cultural, meu trabalho é um trabalho da história política, e ele também não é grenalização, ok? Isso, enfim, a gente é uma referência dentro da rivalidade Grêmio Internacional Futebolística aqui, mas que a gente pode passar para as rivalidades historiográficas também. Tu podes, e, enfim, se quiseres, pode, sem problema nenhum, explicitar as suas filiações dentro de um projeto de pesquisa, articulando questão de militância ou até mesmo de preferências acadêmicas teóricas. Mas não é suficiente no projeto de pesquisa dizer que a minha abordagem é uma abordagem marxista, ou é uma abordagem pós-estruturalista, ou é uma abordagem narrativista, ou é uma abordagem positivista. Não é suficiente. É preciso que a gente vá além de decretar essas filiações dentro do nosso trabalho. Assim, então, como dizer que somente apontar quais campos da história da historiografia o teu projeto de pesquisa está instituído também não é suficiente, ok? Então, aqui nessa tela, vocês podem acompanhar algumas etapas desse processo de construção e de amadurecimento da reflexão, daquilo que partiu de um determinado evento, uma ideia, uma curiosidade, uma preferência de pesquisa, até chegar na constituição, então, de um referencial teórico para o trabalho. Então, nós geralmente partimos de algo que nos interessa, algo que nos mobiliza, a nossa militância, os nossos interesses, e aí depois nós passamos para uma etapa que aqui está sendo chamada de etapa exploratória informativa, a respeito do que já foi trabalhado, a partir de quais referenciais, quais os debates que estão presentes, se existem algumas polêmicas nessas interpretações,
como uma etapa intermediária de aprofundamento de algumas análises já sobre aquilo que são as nossas preferências, ideias ou curiosidades. E aí, depois, nós passamos para uma terceira etapa, que é uma etapa de uma revisão bibliográfica. Aquilo que já foi publicado, quem são os principais autores, quais os objetos de pesquisa desses autores, eles abordam esses objetos a partir de quais vinculações teóricas e de que fontes que já foram utilizadas. Porque esse mapeamento vai ajudar vocês a pensar de que forma o projeto de pesquisa de vocês se encaixa naquilo que já foi produzido e naquelas fontes que já foram trabalhadas sobre determinado tema, tá? E aí, voltando lá ao meu exemplo do crime das mãos amarradas, se o crime das mãos amarradas era o meu objeto de pesquisa, era o que eu gostaria de estudar. Mas para entendê-lo, para compreender o que foi esse crime, para eu poder explicá-lo, ou seja, para eu revesti-lo, então, desse caráter de pesquisa científica em história, eu precisava entender o que justificava a repressão de determinados sujeitos durante a ditadura. Então, eu tinha o conceito de doutrina de segurança nacional, e para entender que determinadas pessoas violavam essa ideia de segurança nacional, eu precisava entender o que foi a ditadura civil-militar brasileira e como funcionou sua repressão, e eu precisava entender quais eram as práticas empregadas da repressão durante a ditadura. E aí o conceito que eu tinha que poderia me ajudar era o conceito de terrorismo de Estado. E aqui vocês estão vendo eles apresentados para vocês como engrenagens, porque durante o trabalho eles funcionaram justamente como engrenagens. Eu precisava vincular um ao outro para entender o crime das mãos amarradas. Afinal de contas, o meu personagem, Manuel Raimundo Soares, ele foi morto porque ele foi acusado de subversão. O conceito de subversão está vinculado à doutrina de segurança nacional. A doutrina de segurança nacional embasou a repressão da ditadura civil-militar, que utilizava como determinadas práticas o terrorismo de Estado. Então, vocês podem ver nessa única frase que eu montei para vocês como que todos esses conceitos estavam embrincados. E aí eu tinha que buscar determinados autores que me dissessem o que tinha sido a doutrina de segurança nacional, o que tinha sido a repressão durante a ditadura e quem a interpretava como um regime de terrorismo de Estado. Ok? Esse foi, então, o processo de constituição do meu referencial teórico e metodológico, do meu referencial teórico. Agora vamos falar um pouco mais sobre metodologia. Como relacionar as reflexões teóricas, o mapeamento prévio da discussão bibliográfica, ou seja, aquilo que já foi produzido, e o levantamento inicial das fontes. Então, é aí que nós entramos na metodologia, como essa forma de articular teoria, o que já foi produzido e as fontes da pesquisa de vocês. Vamos ver, então, o que é uma definição sobre método historiográfico. O método corresponde ao modo concreto de desenvolver a investigação em cada uma das suas etapas, desde a delimitação do tema até a apresentação dos resultados. É o caminho da pesquisa, mas não qualquer caminho, e sim aquele que permita a adequada concatenação entre as orientações teóricas e a investigação empírica. O método direciona a pesquisa sobre o que fazer em cada momento da produção do conhecimento. Ou seja, o método, assim como está apresentado aqui nessa definição, eles são as etapas da pesquisa. Aquilo que vocês já estão fazendo desde esse momento, separando determinadas leituras, lendo determinados autores, escolhendo certos conceitos, pensando quais fontes vão ser utilizadas, pensando qual metodologia aplicar para ler determinadas fontes, já que cada fonte exige um tipo de leitura específica. Por exemplo, há leituras específicas para trabalhar com fontes judiciais, outras leituras específicas para trabalhar com fontes jornalísticas, outras ainda para trabalhar com fontes imagéticas, e isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante aqui no nosso curso, certo? Então, essa era um vídeo mais ou menos explicativo e de exemplo para que vocês percebessem como que se dá na prática o encadeamento entre conceitos, essas reflexões teóricas e a metodologia como o passo a passo da pesquisa, e como já foi descrito pela Mara no podcast dela. Eu espero que tenha ajudado vocês a refletir um pouco mais
sobre as escolhas que vocês vão operar nos projetos de pesquisa de vocês. A gente ainda se vê aqui pelo curso. Até mais!